Queridos amigos, que alegria entrar na sua casa com o programa pela TV A Caminho da Luz. O programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, do nosso querido espírito de André Luiz, logicamente da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. A semana passada, nós vimos a importância da prece. Mas antes de nós falarmos da prece, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria podemos estar iniciando mais um programa, falando e estudando o livro Os Mensageiros. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque esse programa está tendo uma visualização grande no YouTube. Eu gostaria de convidar você, que vem nos acompanhando, a ajudar a fazer o nosso programa mais dinâmico. De que maneira? Comente o vídeo. Tem gostado? Tem sugestões? Tem dúvidas? Mande para nós. Você pode fazer o seu comentário na própria descrição que o YouTube permite. E você também, se possível, gostou do programa, curta, compartilhe, divulgue, para que outras pessoas possam ter acesso. Já se inscreveu no canal do YouTube? Ainda não? youtube.com/TV A Caminho da Luz. Você se lembra que na semana passada o capítulo foi a prece de Ismária. E a prece foi tão emocionante que André Luiz e também Vicente perceberam que é na prece, quando feita do coração e quando as pessoas estão naquele envolvimento emocional, quando ele abriu os olhos, ele percebeu que Ismária estava com uma luz muito forte, com um tom azul, demonstrando ser, daqueles que ali estavam trabalhando, o espírito mais evoluído. Depois veio Aniceto, com uma luz lilás. Depois veio Alfredo, que é o marido de Ismária, e ele então tinha aquela cor azulada, azulínea, um pouco mais fraca, mas dos três que mais se destacavam. Ele percebeu que todos que estavam ali tinham uma luz. E os trabalhadores tinham uma luz, lógico, um pouco menos acentuada do que os três mais importantes, e ele percebeu que tanto ele quanto Vicente também tinham uma luz pequenina, mas uma luz também que chamava a atenção, porque ele nunca tinha reparado a importância da prece. Ele percebeu também que a prece foi toda direcionada por aqueles que estavam deitados nas macas. A prece sempre feita em prol do próximo, que é o que nós temos tentado destacar. Então, nós vamos aqui agora iniciar um novo capítulo, que é Efeitos da Oração. Bom, nós já vimos que a prece, então, penetrou profundamente no coração dos trabalhadores, e é importante a gente saber também a que ponto que essa prece teve um papel naqueles que se encontravam deitados naquelas camas, naquelas macas, né, André Luiz? Verdade. Nós observamos que esse trabalho que a espiritualidade nos narra através do espírito de André Luiz para todos nós, ele está falando de uma instituição dentre milhares que tem a mesma finalidade, seja aqui no nosso abençoado Brasil ou em qualquer parte do planeta onde o mundo espiritual está interagindo com a sua comunidade, ajudando a todos que necessitam de socorro, de amparo, de ajuda. E aí já o espírito de André Luiz já vai linkando um assunto com o outro. A prece, o trabalho em sociedade, a hierarquia e a organização, fundamental para o êxito. Tanto nos planos superiores quanto inferiores, há uma coisa que os espíritos prezam: disciplina, organização e trabalho para a sua comunidade. Vamos ver então, para nós compreendermos um pouco melhor esse capítulo Efeitos da Oração. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo, agora, uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os frocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos,
dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Então, no capítulo anterior, nós vimos o papel da prece. Agora nós vamos ver o efeito da prece. Vale a pena a gente comentar um pouco. É surpreendente porque a obra da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, seja do espírito de André Luiz, do espírito de Emmanuel, do espírito de Humberto de Campos, ou de qualquer espírito que teve a oportunidade de utilizar Chico Xavier como o medianeiro, nós observamos que são obras, é uma literatura muito farta de ensinamentos que até então nós não tínhamos. Porque quando nós lemos as obras monumentais de Allan Kardec, ele não pôde dar detalhes, por exemplo, de como é que é a vida social de um espírito depois do seu regresso à pátria espiritual. Allan Kardec não teve tempo, não teve oportunidade de pormenorizar para todos nós a vida no mundo espiritual. André Luiz narra para todos nós como é que é a vida em nosso lar, que é umbral fino, como é que é a vida próximo da crosta, como é que é a vida nas trevas, como é que é a vida no abismo. Então nós passamos a ver que realmente a casa do Pai é muito grande. E dentro de um único planeta existem várias dimensões. E essas dimensões têm a parte evoluída, como também tem a parte atrasada. E aqui nós passamos a ver como a criação divina é bela e justa. Eu gostaria também de chamar a atenção para a gente poder reparar, tanto no capítulo da semana passada quanto esse, que quando mandou-se apagar as luzes, ficou apenas com as luzes do sol que estava no pôr do sol, aproveitando aquela auréola bonita que se faz no pôr do sol. Mas a noite estava chegando. E eles estavam na penumbra. E André Luiz percebeu que conforme as luzes foram sumindo, as luzes que emanava daqueles que estavam em prece começou então a iluminar de uma maneira belíssima o ambiente. E nós vimos que, num determinado momento, André Luiz abre os olhos e vê que estavam caindo frocos do alto, frocos esbranquiçados. Estava caindo sobre eles, os trabalhadores. E agora, nesse capítulo, ele fala que conforme caía sobre eles, deles saíam outros frocos. Veja que coisa interessante, frocos que atingiam o coração, agora sim, daqueles que estavam na maca. O alto trazia a energia e eles então repassavam essa energia para os doentes. E agora nós vamos começar a entender o que aconteceu. Qual a reação daqueles que estão ali deitados com o poder da prece? Agora nós vamos entender melhor
o que significam essas luzes, quais são as suas importâncias, os focos de luzes que agora estão atingindo diretamente as 1.980 pessoas que estão ali deitadas recebendo o auxílio do alto. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então, pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram, distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe como loucos que acordassem de súbito e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me, exclamando. André, antes de nós vermos quando o André Luiz teve um impulso de querer ajudar esses que saiu correndo e percebeu que todos ficaram estáticos, continuaram em prece, vamos falar um pouquinho então dessas reações pela qual André Luiz percebeu que alguns tiveram. Muitos ficaram se mexendo na cama, outros abriram os olhos, despertaram-se, 2 saíram correndo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós notamos, querido Sérgio, querido telespectador, querido ouvinte, que realmente nós não sabemos nada de mundo espiritual. Quanto mais a gente estuda uma obra como a de André Luiz ou qualquer outra de Chico Xavier, quando nós estudamos as obras de Allan Kardec, e o Dr. Marco Antônio vem fazendo muito esse pedido ao nosso querido Sérgio, a qual já transmitiu para nós também estudarmos as revistas espíritas e outras obras que vêm ampliar, como por exemplo a da Dona Ivone do Amaral Pereira, Leon Denis e tantos outros colaboradores contemporâneos de Kardec, contemporâneos de Chico Xavier e da atualidade, que vem mostrar para nós uma realidade que até então nós não conhecíamos. Aqui nós estamos tendo contato com um local que tem alguns galpões, que dá aproximadamente 3 quilômetros, esses pavilhões juntos, com cerca de 1980 companheiros dormindo, em que na grande maioria foram induzidos quando estavam encarnados que após a morte ficariam dormindo até o dia do juízo final. Outros dormiam devido à própria inconsciência que entrou com os atos que cometeram quando aqui estavam, que é o caso de Ana, que tinha um companheiro, ou melhor, era amante de um homem, e ela, não suportando ter que dividir o companheiro com a esposa deste homem que ela amava, ela o matou. E ela ficou refém dos seus próprios atos. Então nós passamos a ver que o mundo espiritual é muito mais vasto do que nós podemos imaginar e que é momento de nós, os espíritas, nos aprofundarmos numa obra como esta para compreendermos as grandes verdades e realidades que encontraremos além da morte.
Além deles começarem a falar em voz alta, alguns deles, outros com gemido profundo de dor que carregava na alma, 2 que saíram correndo, eles perceberam que esses que tiveram uma manifestação estavam exatamente naqueles 400. Se você fosse lembrar dos capítulos anteriores, daquele pavilhão de 1980 pessoas que estavam ali internadas dormindo, 400 que já estavam numa situação um pouco melhor eram atendidos de maneira diferente, com passe, com sopro, com uma alimentação mais leve. O restante tinha uma alimentação por dia e uma alimentação mais grosseira. Esses não, já tinham uma sopa, já tinham uma alimentação mais leve, estava sempre semi-sonolentos, não é? E que nesse momento eles se despertam com a prece. Então nós vemos a importância da prece. Então nós vamos ver os 2 que saíram correndo, porque André Luiz teve um impulso de querer ir atrás. E Alfredo diz a ele, não, André, deixa as coisas transcorrerem naturalmente. É o que eu às vezes chamo a atenção dos companheiros na casa, né? A gente tem tanta pressa para fazer as coisas, e o nosso amigo espiritual diz sempre assim, vamos ter calma, vamos agir com calma, não precisamos ter pressa. Tudo há de terminar bem, não é? Então a gente percebe que precisamos aprender a desenvolver a paciência. Vamos ler um pouquinho mais para nós entendermos o que aconteceu com esses irmãos que estão se despertando? Não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismária declarou terminadas as nossas atividades da oração, e o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando: gratíssimo pelo concurso fraternal, realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias, ninguém se levantava. Aqui nós passamos a ver a cooperação das entidades espirituais. Então, em primeiro ponto que nos chama a atenção é a explicação que Alfredo dá. Não adianta nós chegarmos para esses companheiros que saíram correndo e dizermos que eles ficaram muito tempo dormindo. Eles mesmos vão retornar, pedir ajuda, porque não tem como sair desta fortificação. Outro ponto interessante é quando Alfredo diz: obrigado pela ajuda que vocês deram. Juntos, unidos, pelo mesmo ideal, pelo mesmo propósito, conseguimos o que há dias não conseguíamos, que era companheiros levantando e tendo a oportunidade do socorro e da ajuda fraternal. Aqui, André, faz se lembrar que naquela reunião era especial, porque relembremos que Ismária vai uma vez por mês. E nós relembramos que nessa reunião está Ismária e Aniceto, com duas luzes extremas, como foi narrada por André Luiz. Então aí dá para entender de uma maneira muito clara, muito objetiva, que realmente a oração tem um papel muito importante. Então Alfredo humildemente diz assim: agradeço a você, Aniceto, a André, agradeço ao Vicente. Já faz alguns dias que nós não temos ninguém a despertar, não é? Logicamente foi o padrão da prece que foi colocada naquele momento. Vamos seguir um pouco mais, André? Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar
no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz a atividade no bem divino, venha donde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus, sobre os que oram nessas tarefas benditas. Fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam, em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Este trecho da leitura nos dá um manancial muito grande de reflexão, porque às vezes, pela nossa correria, pela nossa agitação, pelas nossas preocupações, pela nossa vida sempre correndo muito, seja materialmente falando, no quesito familiar, muitas vezes nós não temos tempo para dar valor para a prece. E Aniceto nos fala que tanto para nós, os encarnados, quanto em qualquer dimensão, a prece, ela ajuda e muito. Ajuda tanto os espíritos sofredores, quanto também os espíritos superiores. E o dia que nós, humanidade, independente da nossa crença, independente da maneira com que nós fazemos a prece, mas o dia que nós colocarmos amor no que nós estivermos falando, a nossa prece será atendida. Não do modo que nós gostaríamos. Exemplo, estou com uma doença, com muito amor vou pedir a cura e vou obter a cura. Nós sabemos que a prece é um fortificante e nós devemos pedir força para lidarmos com aquela doença, para lidarmos com aquela situação difícil, pedirmos auxílio, ajuda e orientação. Então, aqui nós passamos a ver uma outra perspectiva do que vem a ser a prece e a sua importância. Eu gostaria também de chamar a atenção do nosso telespectador para que possa compreender que em nenhum momento, a partir de que eles começaram as atividades, em nenhum momento, num pavilhão de 3 quilômetros, houve uma conversa. O administrador não precisou em nenhum momento falar nada. Nenhum trabalhador abriu a boca. Apenas havia um sinalizador que, dependendo do sinal que ele dava, todos os trabalhadores sabiam o que ia acontecer. Isso é um grande desafio nas nossas casas espíritas. As pessoas têm uma necessidade de falar. As pessoas não conseguem ficar em silêncio. Mesmo dentro de uma câmara de passe,
E nós sabemos que nós não conseguimos falar 10 minutos de coisas boas. Então, por isso, nos chama a atenção que depois de um trabalho todo voltado para o silêncio, para o amor, para a dedicação, tiveram o coroamento dessa atividade com aquela prece, onde as luzes eram tão intensas por conta daqueles que ali estavam trabalhando, que flocos esbranquiçadas caíam do céu, batia nos corpos dos trabalhadores, se absorvia, e depois André Luiz percebeu que do corpo de cada um deles saía um outro floco. Nós sabemos das energias que nós doamos, que é a ectoplasmia, que o corpo perispiritual também possui. E ali, então, esses flocos caíam direto sobre aquelas pessoas da maca, das camas, e percebeu-se, então, que todos eles reagiam de uma maneira, sendo aptas ao recebimento desse momento. Então, tudo isso nos chama a atenção para que pudéssemos compreender a importância da prece. Vamos continuar um pouco mais, para o André Luiz poder continuar comentando um pouco para nós? E procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, acentuou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro? E observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar, em porções iguais para todos. Mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e colaboração individuais. Esmária, cujos os sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados, por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor, como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em prece enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas, à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. André, vale a pena nós aqui falarmos um pouquinho, porque vejamos que a mensagem dos espíritos superiores é uma mensagem universalista. O que quer dizer isso? Não se confunde, não se trai. Muitas pessoas acham que a prece
não tem força. É um engano. A prece, ela tem muita força. O que ocorre é que nós não sabemos pedir. Eu tenho falado isso desde o programa anterior da prece de Ismária. E é muito claro o pensamento que a doutrina espírita traz sobre os ensinamentos de Jesus. A prece é um artigo de fé que nos leva a pensar e que nos leva a meditar e que nos leva a abrir o coração, a pedir aquilo que nós necessitamos. E nem sempre o que nós queremos é o que há de acontecer. Vou dar o exemplo que eu dou todas as horas. Quando nós estamos doentes, não adianta pedir a cura. Porque se é um processo kármico e eu carrego isso do passado, eu vou pedir e não vou obter. Agora, se eu usar a prece de uma maneira correta, pedindo ao alto que me dê força, coragem, sabedoria para enfrentar a doença, vocês tenham a certeza, eu vou ser atendido de imediato com uma paz que há de me envolver. Veja, André, como é importante nós compreendermos o sentido de pedir. E é interessante que, conforme nós vamos evoluindo, a evolução funciona como uma hierarquia numa empresa. Quem está embaixo não tem como chegar do dia para o outro mandando. Agora, quem está mandando pode descer nos demais departamentos, nas repartições, e orientando, checando. Aqui é a mesma coisa. Ismália, o seu poder de ação era muito maior do que o deles todos juntos, porque ela já trazia um amor fraternal, ela já trazia consigo uma sabedoria que é muito além apenas do conhecimento. Aí nós encontramos também aquelas companheiras que estavam com ela, vibrando no mesmo diapasão. Nós vemos Aniceto, um espírito também lúcido, esclarecido, convicto do papel que lhe cabia desempenhar. Alfredo, um espírito em evolução, com uma luz ainda muito pequena, com muitas dívidas para com ele mesmo, como ele mesmo narrou e nós vimos nos programas anteriores. Aí nós vemos também, que foi até uma parte engraçada, cômica no programa anterior, que André Luiz e Vicente tinham uma luz muito pequenininha, mas eles ficaram altamente felizes, porque eles sabiam que numa encarnação passada nem Luizinha tinha. E dessa vez, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio trabalho, eles já conseguiam irradiar, mesmo que ainda insignificante, pouquinho, já conseguia irradiar uma luz. E nós? Se nós desencarnarmos hoje e tivermos a oportunidade de nos encontrarmos num posto de socorro como este, pelo nosso pensamento, pela nossa fala, pelo nosso conhecimento, a gente vai ter alguma luz, por menor que ela venha a ser? É uma indagação que nós devemos fazer. E uma outra coisa também, né, André, que você já mencionou, mas vale a pena, é que nós não temos que estar preocupados. E você fez uma menção que eu achei foi muito interessante, comparando o grau evolutivo do homem a uma empresa que tem toda aquela ideia de hierarquia, desde o presidente até o funcionário mais simples da empresa. Assim também é no âmbito espiritual. Mas o que nos chama a atenção é exatamente isso que ele coloca. Cada um foi dando aquilo que ele tinha. Isso demonstra que ninguém pode dar aquilo que não tem. Qual deles que doou mais? Ismária. Porque Ismária doava em produções muito grandes. Por quê? Porque é um espírito preparado para isso. E ela não é um espírito preparado para isso porque Deus olhou para ela e disse: você vai ser minha eleita. E uma varinha mágica acionou sobre ela e ela então passou a ser um coração bom, um coração de uma candura. Não, não é isso. Se ela chegou no ponto que está, são anos, séculos de trabalho. Chico Xavier não é o que foi com 10 metros de aura de circunferência
porque Deus achou ele um homem bom e iria melhorá-lo ainda mais. Não, ele alcançou isso por várias reencarnações, ter abandonado a sua própria vida para dedicar-se ao próximo, como é o sentido maior daquilo que Jesus vem nos ensinar. Então isso também é um ponto que nos chama muita atenção, André. A prece, ela tem também o seu diferencial, de acordo com o grau evolutivo de cada um. Vamos ler um pouquinho mais? As explicações de Aniceto abriram-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por finda a lição, e depois de longa pausa, concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que, nestes pavilhões, temos 1980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber por enquanto. A água efluviada, poucos foram contemplados com o sopro curativo, e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados, já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal. Não esqueçam esta lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre e em toda a parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. É interessante que este capítulo, ele mostra para todos nós que o que mais vale não é a quantidade, e sim a qualidade. Recapitulando, eles tinham 1980 espíritos adormecidos. Devido aos cooperadores que eles tinham, eles não podiam atender a todos, então separaram os 400 que estavam em melhores condições a receber um tratamento especializado. Dos 400, apenas 2/3 mostraram uma pequena melhora no seu quadro. E desses 400, independente se faz parte do 1/3 ou dos 2/3, apenas 2 levantaram. Mas eles estavam contentes, porque semana passada não tinha levantado nenhum. Então, antes pouco do que nada. Um outro ponto, André, que eu acho que nós podemos acrescentar também nessa conversa final, é que havia 80 trabalhadores, e os 80 trabalhadores davam passe nesses 400, ou seja, cada trabalhador trabalhava com 5 pessoas necessitadas. Isso é organização. Muitos podem pensar, mas então eles deviam pôr as mãos, sair dando água fluidificada, soprando no ouvido das pessoas e estariam levantando? Não. Por que que não? Porque o quadro pensamento deles estava parado no tempo e no espaço. Eles eram reféns deles mesmos. Uma matou o amante com martelada. Essa devia ser a melhorzinha dali. Essa devia ser o que o crime era o mais leve.
Imaginemos o que não tinha ali. Além disso, André, dentro desses assuntos que nós estamos conversando, ele faz questão, Aniceto, de relembrar que de 1980 pessoas, os 400 que estavam sendo atendidos, eram pelo passe. O sopro curador, que eram pouquíssimos que recebiam. E há uma coisa interessante que, fazendo relembrar, a alimentação. Esses 400 tinham uma alimentação mais leve, acompanhava o passe, acompanhava o grupo de 400. O restante tinha alimentação apenas uma única vez, uma comida mais densa durante o dia. Queridos amigos, está gostando do nosso programa? Não se esqueça que muitos estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu gostaria de pedir a você, gostou do programa? Curta o programa, ponha sinalizando que gostou. Você tem um comentário a fazer, gostou do programa? Ou mesmo tem sugestões para melhorarmos o nosso programa? Comente. O vídeo, o YouTube permite com que você possa fazer isto. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. E temos também, todos os domingos às 18 horas, realizando na casa do nosso querido Sérgio, o culto do Evangelho no Lar. De que maneira, André? Pela fanpage. Você já curtiu a nossa página? Ainda não? Procure por André Luiz Querini Vilar ou como você está vendo na sua telinha, facebook.com/André Luiz Vilar, de número. E todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos o Evangelho no Lar através de um vídeo ao vivo, para os amigos em Portugal em direto. Estaremos em nossa linha do tempo, iniciando o Evangelho. E você é o nosso convidado. Eu queria agradecer a todos aqueles que já assistem o Evangelho no Lar, porque são milhares, é uma coisa espantosa. Realmente, nós ficamos assim, muito admirados de ver o tanto de pessoas que estão já acessando o Evangelho no Lar. E você que ainda não sintonizou, o André acabou de passar a página, e vai só passar rapidamente a página de novo. Eu gostaria de ter você no domingo, às 18 horas, o mesmo horário que se reúne em nosso lar, convocando a Mãe Santíssima, convocando Jesus para orar pelo planeta. Vamos orar juntos, em especial nesse momento que o Brasil tanto precisa. Vamos então, qual a página mesmo, André? Procure por André Luiz Querini Vilar ou já digite facebook.com/André Luiz Vilar, de número, e curta a página. Nós estamos encerrando pela TV A Caminho da Luz o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, do nosso querido Chico Xavier, da sua Lavra Mediúnica e do Espírito de André Luiz. Um beijo no coração de todos, que Jesus nos abençoe e até a semana que vem. Um beijo em seu coração. Até semana que vem.